A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Olá, queridos irmãos e irmãs, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos nós com mais um programa Semeando para a Vida Eterna, um programa da Igreja Presbiteriana de Lages, que fica ali na rua Coronel Fausto de Souza, 353, no centro. Você é o nosso convidado para participar dos nossos cultos. Nós já reabrimos ao público os nossos cultos nos domingos às 19 horas. Se você quiser acompanhar também o nosso culto via plataformas digitais, no Instagram e no Facebook e também no YouTube, Igreja Presbiteriana de Lages. Então, domingo, 19 horas, o nosso culto ao vivo, e você é o nosso convidado se quiser aparecer por lá. Nós somos gratos a Deus também pelos nossos patrocinadores da Clínica Vida Nossa, Dr. Fernando Gerber, dentista, doutora Vanessa Gerber, a médica que trabalha com a parte de Doppler e ultrassonografia. A Clínica Vida Nossa fica ali na frente da estátua do Correia Pinto, na Rua Correia Pinto, bem no início da Rua Correia Pinto. Nós vamos orar, então, pedir a Deus que esteja nos iluminando em mais esse programa, Deus esteja abençoando a nossa vida, o nosso entendimento na palavra dEle e abençoando o seu lar também. Vamos orar? Deus e Pai, nós te agradecemos por mais um dia de vida, ó Deus, e muito especialmente, ó Pai, por esse momento de que podemos levar a Tua palavra aos lares, às pessoas, que o Senhor esteja usando o Teu Espírito Santo, ó Deus, para transformar essas vidas. Nos abençoe, abençoe cada lar que está recebendo esta mensagem, em nome de Jesus que nós oramos e te pedimos. Amém, Senhor Deus. Amém. Queridos, antes de nós iniciarmos a nossa leitura da palavra de Deus e a meditação, eu queria levar um abraço também, né, as condolências aí à família Weichel. Nessa semana nós perdemos a dona Thalita Weichel, ela é a membro mais antiga da nossa igreja, uma vida aí de dedicação ao trabalho da Sociedade Auxiliadora Feminina. Nos anos 70, o trabalho que a dona Thalita fez ali no bairro Popular, congregação da Igreja Presbiteriana ali no bairro Popular, nos anos 70 foi muito significativo, um trabalho social de bastante importância, um alcance bastante importante, muitas pessoas foram beneficiadas pela vida da dona Thalita e uma vida inteira trabalhou para a nossa igreja ali também. Nós louvamos a Deus então pela vida da dona Thalita, que se foi deixando a família, deixando um legado de trabalho, de fé, e nós rogamos a Deus que esteja consolando então os familiares, especialmente o nosso presbítero Walter Weichel, né? Nosso querido irmão ali, já de tanto tempo trabalha na nossa igreja, na liderança da Igreja Presbiteriana de Lages. Deixamos o nosso abraço e a nossa solidariedade com os familiares. Nós vamos então continuar na nossa meditação, hoje quase encerrando aqui um ciclo, né? E teremos mais uma mensagem sobre a vida do profeta Daniel e a lida dele ali, principalmente no período histórico que envolve o rei Nabucodonosor, né? Hoje nós vamos finalizar um momento em que Nabucodonosor baixa um decreto. Esse decreto tem a ver com a estátua que ele constrói de ouro, né? E com Sadraque, Mesaque e Abdenego, esses três homens, né, os três jovens que foram promovidos a cargos importantes a pedido de Daniel, quando Daniel revela o sonho a Nabucodonosor. Nabucodonosor o honra e atende o pedido dele, promove esses jovens a cargos importantes, e no dia da inauguração dessa estátua, que representa o reinado de Nabucodonosor, representa o próprio Nabucodonosor, ali há um acontecimento que contraria o rei, né?
Então, Sadraque, Mesaque e Abednego se apresentam como homens importantes do reino, só que eles não cumprem o decreto de se ajoelhar diante da estátua quando era tocado o hino, né, ou a música lá, conforme decretou o rei. E eles foram, então, denunciados, entregues ao rei, e o rei, então, colocou uma sentença sobre eles. Se eles não fizessem aquilo, eles seriam jogados na fornalha, e eles respondem ao rei dizendo que eles não fariam isso. O rei faz um desafio: quero ver o Deus que vai livrar vocês da minha mão. E eles respondem ao rei dizendo que nós não precisamos mostrar para você quem é o Deus que vai nos livrar da tua mão, ó Nabucodonosor, mas se ele não livrar também da sua mão, nós não vamos do mesmo jeito nos ajoelhar diante da estátua. Então, essa frase de Nabucodonosor dizendo quem é o Deus que vai livrar das minhas mãos, no versículo 15 do capítulo 3 de Daniel, né? Quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? E esse é o tema hoje. Quem pode livrar como o Senhor? Então nós vamos ler aqui no capítulo 3, dos versículos 28 a 30, e dizendo assim: falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Portanto, faça um decreto, pelo qual todo povo, nação e língua, que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado e as suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Amém. Então, queridos, nós estamos vendo aqui Deus usando pessoas em um momento histórico para se revelar a uma outra nação. Deus já havia se revelado para Israel, o Deus de Israel, e também havia dado já uma profecia, né, através do profeta Isaías, de que Israel seria levado cativo por 70 anos, por um povo distante, de uma outra língua. E isso aconteceu na época de Daniel. Então Daniel, a gente já contou a história aqui, já revelamos aqui a trajetória desses jovens, né? E como Deus se revela para essa nação, em especial para esse rei, o rei da Babilônia, Nabucodonosor, o império mais poderoso naquele tempo. Então, essa revelação de Deus ela é muito especial, porque ela mostra um Deus que tem tudo sob o seu controle. É um Deus que está assentado, reinando, e mostra na história o seu amor, não só pelo povo de Israel, mas por todo aquele que se achega a ele. Então, o rei Nabucodonosor é um rei poderoso, é um rei que se confronta com Deus. Deus se revela primeiro nesse sonho que Daniel revela o sonho e interpreta esse sonho. Mas na cabeça de Nabucodonosor, como ele conhece aquela realidade dele na Babilônia, ele crê que aquele Deus de Daniel é o Deus de Daniel, né? E esse Deus de Daniel é um Deus muito poderoso, muito diferente, é um Deus que revela sonhos, não há outro Deus como esse Deus, é o Deus dos deuses, o Deus dos reis. Mas ele se depara também com outros adoradores de um Deus que ele não conhece. Um outro Deus? Não, é o mesmo Deus de Daniel. Mas na cabeça de Nabucodonosor, por ele ter crescido naquele meio, de que cada um tem um Deus, e cada Deus é para uma coisa, cada Deus que ele conhece é um Deus de um propósito, é um Deus de uma ação. Esse Deus que domina sobre todas as coisas é novidade para Nabucodonosor.
Ele crê nos deuses que ele pode apalpar, nos deuses que ele pode dominar, nos deuses que ele pode ordenar e as coisas acontecem, né? Deus se revela, então, através também de uma ação sobrenatural na vida de Sadraque, Mesaque e Abdenego, nesse confronto, né, de adoradores, de adoração. Nabucodonosor fica irado porque esses homens não reverenciam a sua estátua. E ele ordena que esses homens façam isso, senão eles vão morrer. E diante mesmo dessa ameaça, esses homens não cedem, porque eles conhecem o Deus de Israel. Eles servem o Deus dos seus pais ainda, né? Eles conhecem também que esses deuses da Babilônia são falsos deuses, são imaginação de homens. E não é um momento que vai fazer eles recuarem da fé deles, não é circunstâncias adversas, não é o cargo que os obriga. Então esses homens têm uma fé robusta, uma fé calcada naquilo que eles aprenderam dos seus pais desde pequeno, e eles levam essa fé até as últimas consequências. E nesse relato impressionante dessa ação sobrenatural de Deus, nós vimos aqui que eles não se dobraram a esse rei, nesse sentido de adoração, né? Eles serviam ao rei, estavam ali como escravos servindo ao rei, mas no aspecto de adoradores, eles não se renderam, eles não venderam a sua fé, eles não agiram como a moda, eles não se deixaram seduzir também pelas circunstâncias, né? Não se renderam. Eles firmaram a sua vida e a sua fé, e mesmo que isso levasse à morte. E foi o que aconteceu. Eles foram jogados para a morte dentro de uma fornalha. E essa fornalha, de acordo com o relato aqui de Daniel, ela foi intensificada ao máximo, né? Quando diz aqui, né, foi acesa 7 vezes, e a linguagem que o Apocalipse vai usar bastante também, é entendimento de completude, de algo no máximo, no seu ápice, né? Foi intensificada 7 vezes as suas chamas, a sua potência de queima, tanto é que ela ficou tão potente que os homens, os carrascos que pegaram aqueles 3, amarraram e jogaram dentro da fornalha, os carrascos que fizeram isso, eles morreram com o calor da fornalha. Então era algo muito violento, era algo que os que estavam na beira, na borda dessa fornalha, não aguentaram. Mas o relato diz que quando esses 3 homens caíram amarrados ali, o rei Nabucodonosor olhava para eles ali, mas via aqueles 3 homens caminhando, sem sofrerem nenhum mal daquele fogo. E mais, não estavam sós, tinha uma 4ª pessoa. E na própria narrativa de Nabucodonosor, essa 4ª pessoa parecia semelhante ao filho dos deuses, né? Então nós temos uma manifestação aqui do próprio Cristo, né? Uma chamada cristofania. Então essa manifestação visível ali aos olhos de Nabucodonosor é a presença de Deus com os seus filhos, né? Com os seus servos. A presença de Deus cuidando para que eles não sofressem dano algum, também de acordo com uma profecia do próprio Isaías, nessa questão da proteção de Deus até passando pelo fogo, né? Então hoje nós estamos aqui vendo a revelação de Deus através da vida desses 3 jovens que não recuaram, que não se renderam, e eles vislumbraram que a salvação estava em Deus, e essa salvação veio na forma corpórea de Jesus, né, de um homem que estava junto com eles ali naquela fornalha, e eles foram realmente livres assim de uma forma inequívoca. Eles não sobreviveram com queimaduras, eles não sofreram nenhum tipo de queimaduras. E isso foi um momento específico da história, uma revelação extraordinária de Deus
para aquele povo, aquele momento ali, dizendo que há algo muito maior, há um Deus que é acima desse rei Nabucodonosor, que ele não pode com algo que ele não entende. E agora esse Deus começa a se revelar ali. E ele fez esse desafio, né? A palavra dele foi: quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? E essa é a nossa mensagem. Quem pode livrar como o Senhor? Nenhum outro rei. Nabucodonosor não poderia livrar. Mesmo querendo, né, acabar com a vida daqueles homens, ele não pôde acabar. Mas ele também, se quisesse salvar, não poderia salvar. Porque ele não tem esse poder. Quem pode confiar em outro Senhor? Né? E Nabucodonosor diz: Deus enviou o seu anjo e os livrou, né? Livrou os seus servos que confiaram nele. Confiaram nele. Nabucodonosor viu naqueles homens a fé. Confiança é sinônimo de fé. Não é? A mesma palavra. Fé é confiança. Fé é você acreditar que aquilo que você está fazendo, o Deus que você está servindo, não é somente uma fé cega, é você conhecer o caráter de Deus. E a palavra deles para Nabucodonosor foi: fica sabendo, ó Nabucodonosor, que se esse Deus não quiser nos livrar deste momento, não é isso que vai fazer a gente recuar. Então, é uma lição sobre soberania de Deus também, que serve para a nossa vida hoje. Serve para nós entendermos esse Deus que nós devemos buscar e conhecer. Hoje, infelizmente, nós temos aí um convite para um evangelho que nos convida a crer e acreditar num Deus que troca as coisas conosco. Num Deus que ele obrigatoriamente vai ter que nos livrar do mal. E essa não é a face revelada de Deus. Tanto é que nós temos como herança a oração que o Senhor Jesus nos ensinou, a oração do Pai Nosso, e o próprio Senhor Jesus nos ensinou a clamar todos os dias, pelo nosso sustento, o pão nosso cada dia nos dai hoje. A clamar pelo livramento do mal. Livra-nos do mal. Mas na oração sacerdotal, Jesus também revelou outra coisa. Falou assim: não peço que os tire do mundo, mas os livre do mal. E esse não tirar do mundo é que o mundo mal que nós vivemos, cheio de maldade, cheio de malícia, ele é um mundo que vai fazer a gente passar pela experiência do mal. E nós estamos vivendo tempos em que isso está bem visível, não é? Nós podemos dizer: essa doença é um mal. Infelizmente, essa doença é resultado realmente da queda da humanidade. Né? Nós temos aí queridos que se foram por causa dessa doença. Essa doença atingiu famílias. Essa doença levou vidas preciosas para o nosso convívio. Isso é um mal que se abateu sobre o nosso país, sobre as nossas vidas. E nós devemos orar que Deus nos livre desse mal. E essa oração é continuada, não só no meio da crise, mas o Senhor Jesus nos ensinou a orar todos os dias, para que Deus nos livrasse desse mal. Mas se esse mal se abater sobre nós, há um bem muito maior do que o mal que se abate sobre nós, que é a presença do próprio Jesus conosco. E essa presença que ele diz: esse que estou convosco todos os dias, ela é uma presença real na nossa vida, que transformou a nossa vida de perdidos pecadores em buscadores de Deus. Aqueles que buscam Deus em espírito e em verdade. Então, quem é que pode confiar em outro Deus? O que os outros deuses vão prometer? Né? Porque, na verdade, esses outros deuses são criações do nosso próprio coração. Projeções do nosso coração. E essas projeções estão
contaminando o Evangelho que faz um convite para você confiar num Deus que vai te retribuir financeiramente. Esse Deus não é o Deus dos deuses, o Deus da vida. Essa é uma proposta de um Deus que vai trocar com você a sua fidelidade por vantagens financeiras. Esse é um Deus que já existe há muito tempo na humanidade, o confiar nas coisas, mas é um Deus falso, porque a hora que faltar, cadê a sua fé? A hora que você se vê sem recursos, né? Nós temos o profeta Abacuque fazendo essa declaração maravilhosa no Antigo Testamento, né? De que mesmo que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o fruto da oliveira minta, não haja os animais no curral, mesmo diante de todas essas controvérsias, mesmo diante dessa realidade terrível, eu me alegrarei no meu Senhor, o justo viverá pela fé. E o apóstolo Paulo pega essa sentença e aplica ali em Romanos, que o justo viverá pela fé, já no início do livro de Romanos, no primeiro capítulo, versículo 17, dizendo que o justo viverá pela fé, mas não é pela fé que nós temos, é pela fidelidade de Deus para com o seu povo. E a vida nos foi dada através de Jesus Cristo pela fidelidade de Deus, não pela nossa fidelidade. E é isso que nós precisamos aprender, que esse Deus nós podemos confiar, porque Ele já proveu a nossa salvação. Ele já está presente na nossa vida. E mesmo que venha o mal, venha a morte, nós estamos firmados na rocha e na salvação do Senhor Jesus. Quem pode confiar em outro Senhor? E quando nós confiamos nesse Senhor, quem pode servir a outro Senhor que não seja o Senhor? Esses homens não serviram, não se ajoelharam. E é essa declaração que Nabucodonosor faz sobre eles. Pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Eles conheciam Deus, o Deus Criador, o Deus Redentor. E ali eles passaram pela prova também da presença de Deus, livrando-os do mal. E por fim, quem pode salvar como o Senhor? Não quiseram cumprir a palavra do rei, entregando o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Quem pode salvar como o Senhor? Pense, no meio dessa pandemia, que recurso livrou a vida de quem tinha recurso? Muitos tinham muitos recursos. Nenhum recurso. Né? Se a gente for pensar no Deus dinheiro aí, né? No Deus materialidade, que é a proposta de Nabucodonosor. Nenhum recurso pode salvar. Só o Deus dos deuses, o Deus que está presente, Ele pode salvar. Mas a palavra deles, mesmo se Ele não quiser salvar, nós não nos dobraremos a esse falso Deus. É essa consciência que o Evangelho traz, que nós queremos transmitir, que nós queremos dizer, eu creio nisso. É isso que o Evangelho trouxe para a minha vida. Que nós não vamos nos vender para um Evangelho adocicado, para um Evangelho que promete recursos, vida financeira. Isso pode até vir, mas não é essa promessa de vida que Deus dá. Não é isso que deve ser o nosso foco, a servir a Deus. Nós temos que servir a Deus, a buscar a Deus, porque Ele já proveu a salvação através do seu Filho Jesus. E na próxima mensagem, queridos, vocês vão ver que o próprio Nabucodonosor agora é confrontado com a sua própria pessoa diante de Deus. E o que acontece com ele? Se você tiver a sua Bíblia aí, leia. Leia, capítulo 4 de Daniel. Você vai ver que impressionante relato. Que o próprio Nabucodonosor fala, e ele começa dizendo, no capítulo 4, a carta que eu estou escrevendo é minha, contando a minha experiência com Deus. E eu quero exaltar Deus pelo que Ele fez na minha vida. Esse é o resultado do confronto com Deus. Na vida desse homem
o mais poderoso da sua época, Nabucodonosor. Deus esteja abençoando a sua vida, o seu lar, e que faça essa oração, a oração que o Senhor Jesus nos ensinou todos os dias, para o sustento, para o livramento do mal. Mas lembre-se, a oração é muito mais complexa. Primeiro, é uma oração que busca servir a Deus. Santificado seja o teu nome. E também envolve o nosso comportamento com o próximo, pedindo perdão ao próximo. Deus abençoe e até o nosso próximo encontro, então, se Deus assim permitir. Amém. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios. O pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados aqueles que habitam em tua casa, pois um só dia, Senhor, nos teus átrios vale mais que mil. O pardal encontrou